Tem que mandar uma pizza pra mim aqui. Fala sério. Fala sério. Ai, ai. Aí, quem é tu, pizza dos deuses? Não tem como eu saber se tu não me mandou uma pizza ainda. Mó difícil isso aí. Agora sim. Gente, então tá, boa noite pra todo mundo de uma forma oficial agora, né? De uma forma bonita. Quero agradecer todo mundo que está aí hoje com a gente, né? Que veio para a última aula, os guerreiros da última aula, né? Porque não é brincadeira, sexta-feira, 20h40, última aula da graduação, a galera tá aqui, ó, guerreiros de verdade. Então agradeço aí de todo o coração, eu, a professora Vanessa, né? Agradecemos vocês por estarem nessa última aula. E hoje a gente está aqui, deixa eu só fazer uma introdução oficial, né? Então, hoje a gente tem aqui a professora Vanessa, né, que está com a gente aí junto. Para a turma que também, acho que a turma ainda não conhece, aqui a gente tem o Gustavo, que é o nosso monitor. Dá um oi aí para a galera, Gustavo, pessoal. Pôr uma cara no ódio, que eles falavam contigo pelo Oi, bate-papo. eu que Mas ficava incomodando vocês no AVA, maltratando vocês lá. Hoje eu vim botar a cara a tapa aqui, pra gente resolver as coisas. tu sabe que antes de te verem, eles te odiavam, né? Porque eles só ficavam trocando mensagem contigo. Agora que eles te viram, parece até o começo. Eles continuam te odiando, não mudou nada, sabia? Eles só sabem quem bater na rua agora. Justo, justo. Boa noite, professora Vanessa. Tudo certo por aí? Boa noite, professor. Queria Tudo tranquilo? também, tudo tranquilo, queria agradecer também a presença do professor Fernando Scherer É hoje aqui verdade. conosco, também dos nossos guerreiros, né, que ó, aqui ó, está enchendo a nossa sala, ficamos muito Viu só? felizes, e também do Certo. Gustavo. Verdade. Gente, sem mais delongas, então, quero falar para vocês que hoje a gente está aqui. Na realidade, vocês estão aqui hoje por causa disso, né? Com a presença do Fernando Scherer. Quero agradecer o Scherer imensamente. Scherer, eu sei que a agenda do doutorando, final de período, não é uma brincadeira, né? Então, eu sei que esse tempinho que você separou para estar com a gente, ele é valioso demais. E quero te agradecer por estar aqui com a gente, cara. Te dizer assim, tu tá em casa, todo mundo que tá aqui porque quer te ouvir de verdade, todo mundo tá aqui porque tá ansioso pela tua explanação aí. Tá todo mundo em casa com essa galera. E antes de passar para o Scherer, eu vou fazer um pedido encarecido aqui no meu nome, no nome da professora Vanessa também, que vocês abram a câmera, né, gente? Porque para mim vocês abrem a câmera bem bonitos, alguns de vocês. E então vamos fazer bonito para o palestrante aí, para não ficar ele dando aula só para mim, para a professora Vanessa e para o Gustavo. Tem gente aí que sempre abre a câmera, não vamos decepcionar hoje, hein, por favor. Aí, Eduardo abre a câmera. Isso, ó. A Eduarda se prepara todinha, Scherer, para aula, faz escova progressiva, um maior esquema, assim. Ela só odeia aquela casa de papel, mas ela até se produz. Ó, Ramiro aí, Ramiro, acho que nunca tinha visto a tua fuça, Ramiro. Parabéns. Pedro também, nunca tinha visto tua fuça, Pedro. Parabéns por ter aberto a câmera. Eu não vou dizer que vocês são bonitos, né? Fica feio para mim. Ah, Tawane, cadê a cria? Depois você traz ela aqui para dar um oi pro professor. Tem que dar um oi para mim. Então tá, gente, brincadeiras à parte, obrigado quem abriu a câmera aí. Fiquem convidados quem não abriu a abrir também. E sem mais delongas, Scherer, então fica super à vontade, cara. Tu preparou alguma coisa para falar da tua formação e tal, Preparei provavelmente, né? Porque eu sim, não vou lembrar. preparei. Então tá, a Natália tá aí, Natália tá de câmera aberta só para mostrar o moletom. É verdade, Natália, da semana passada era, né? Então tá. Scherer, fica à vontade então, tá? Bom, pessoal, primeiro começar agradecendo o convite. Para alguns isso pode parecer uma imensa loucura, mas eu me sinto como uma criança no parque, né? Eu me sinto como se o Zeca tivesse passado o semestre inteiro carregando piano para me dar uma oportunidade, assim, que dentro dos meus interesses de pesquisa, meus interesses particulares, assim, tem tudo a ver, né? E de falar um pouquinho do que eu gosto, um pouquinho do que eu venho estudando ao longo da minha carreira acadêmica, um pouquinho da minha experiência profissional também. E eu digo que pode parecer um pouquinho loucura, porque, enfim, a gente está falando de teorias organizacionais, acho que ninguém nasce com o sonho de virar um pesquisador na área de teorias organizacionais. Para muita gente, essa área é um mistério,
Mesmo para quem passa por uma disciplina como essa de gestão que vocês estão passando, muitas vezes fica a sensação, e isso é uma interpelação que eu, como professor, recebo o tempo todo, do tá e daí, né? A gente discute essas teorias, mas onde é que se chega daí? O que se tira daí? Especialmente para quem vem de uma trajetória de estudos de uma ciência um pouco mais dura, um pouco mais exata, as coisas parecem muito relativas, as coisas parecem muito situacionais e parece, né, é quase como se a gente pudesse questionar onde que está a teoria nisso aí, né? O que tem, então, qual é a conclusão que essas pessoas chegam? A gente aprende as diferentes escolas e chega aonde, né? Afinal. E não que eu tenha pretensão aqui de dizer aonde se chega ou aonde se pode chegar com isso, mas a ideia aqui é apresentar um pouco a discussão em termos históricos, como ela vai se atualizando, e tentar trazer um pouquinho de como a teoria está impregnada na prática, por um lado, e por outro, a prática também está impregnada de teoria. Isso a gente vai ver, isso requer uma certa viagem ao tempo, então eu vou pedir a licença e a paciência de vocês nesse sentido, porque é preciso explicar também um pouquinho e falar um pouquinho sobre as bases das ciências naturais e das ciências humanas, né? Lembrando que a administração e, consequentemente, as teorias organizacionais se tratam de teorias, ou melhor, de ciências sociais aplicadas. Então, é importante saber situar isso, entender um pouquinho qual é o campo, qual é a diferença desse campo em relação aos campos de ciências mais duros, que a gente chama de mais duros, não porque sejam mais sofridos, não, é porque são mais exatos e porque ao longo da história eles demonstraram avanços e conquistas, um domínio sobre a natureza surpreendente, né? Que levou, inclusive, como a gente vai ver ao longo da minha apresentação aqui. Scherer, eu não quero te cortar, mas eu quero te colocar mais em casa, assim. Aqui tu está falando com uma galera da engenharia pura e crua, eu acho. Que aqui deve estar só a engenharia mecânica e a engenharia civil, se eu não me engano. Então, quando tu fala aí de ciência dura, de ciência exata, tu está falando com o povo da calculadora e do CAD aqui, né? O povo aqui. E é exatamente por isso que eu acho que eu me sinto tão à vontade de trazer esse conteúdo, Zé, de falar assim, porque eu tenho quase certeza que muita gente fica com uma impressão. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, mas tem uma parte da minha trajetória que é vir de uma ciência mais exata também, a biologia. Eu fiz 3 anos de biologia e não me formei em biologia. E quando eu saí da biologia e fui para a administração, eu tive a impressão que muitos alunos, enfim, muitas pessoas que têm o primeiro contato com a administração e já tiveram contato com essas ciências mais duras têm, que é, poxa, isso aí engatinha como ciência, né? Como ciência ainda tem muito para se dizer, as conclusões são muito incipientes, as discussões elas são intermináveis. Onde é que esse povo chega da gestão, da administração, enfim, né? Então, só acho legal esclarecer que não falo em tom pejorativo, muito pelo contrário, falo no sentido de que as ciências exatas, elas têm enfim, uma dimensão do seu progresso, do seu acúmulo de conhecimento muito mais mensurável e muito mais óbvia, enquanto que as ciências humanas, elas são mais difíceis de se apreender esse acúmulo e esse avanço. Então, falando muito rapidamente da minha trajetória, pessoal, então, eu já falei, eu fiz 3 anos de biologia na URGS. Naquele momento eu já trabalhava com administração, eu sou filho de pequenos e microempresários. Tanto a minha mãe quanto meu pai tinham empresa na minha adolescência. Eu muito cedo comecei a trabalhar
com a minha mãe, depois abri minha própria empresa, a Glow Festas. Trabalhei algum tempo com meu pai, hoje também eu sou sócio, mas já não sou mais sócio administrador da Glow Festas. E enquanto eu estava cursando biologia, eu já trabalhava com administração, e lá pelas tantas eu decidi unificar a carreira profissional aos estudos, e também pela possibilidade de conciliar o curso de administração ao trabalho, porque ele era noturno na URGS. Então eu fiz o vestibular novamente, entrei na administração, me formei bacharel. Lá pelo 4º ano da graduação em administração na URGS, eu comecei a trabalhar no grupo de pesquisa, organização e praxis, que foi um grupo bem importante na minha formação, assim, mais dura, mais sociológica, vamos dizer assim. Mais dura agora eu estou usando em outro sentido, eu estou usando no sentido mais acadêmico mesmo, que eu sofri bastante para aprender ali. Enfim, fiz o meu mestrado junto a esse grupo de pesquisa também, né? E hoje sou doutorando, sou colega do Zépica no doutorado em administração na UFSC, na linha de pesquisa, administração e sociedade. Minha atuação de pesquisa atualmente, eu sou bolsista e pesquisador da FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Eu sou membro do grupo Observatório da Realidade Organizacional aqui da UFSC, né? Tenho o braço lá de Pernambuco também, eu sou do braço aqui de Santa Catarina. E eu fui membro, como eu falei, do grupo Organização e Praxis. Minha experiência profissional, eu sou atualmente professor do curso de assistente de recursos humanos da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. Eu sou sócio ainda da Glow, já não sou mais sócio administrador. Fui até o ano passado, antes de entrar no doutorado. E eu tenho aproximadamente, já estou quase colocando mais de 15, mas ainda os anos vão passando, mais de 10 anos de experiência em cargos administrativos, já são 13, 14 anos, né, trabalhando em cargos administrativos. A minha história tem muito a ver com a apresentação que eu procuro trazer aqui, que ela diz muito respeito aos meus interesses que eu venho trazendo desde a biologia, porque na biologia eu trabalhei com um professor que trabalhava bastante a questão de epistemologia, e ele discutia bastante o paradigma das ciências a partir de um autor chamado Karl Popper. Nós vamos ver um pouquinho sobre ele mais adiante. Mas o que importa aqui é que desde o início já tinha essa discussão ali presente para mim sobre o que era a ciência. E quando eu entrei na administração, eu me confrontei com várias questões que me botaram minhocas na cabeça e me fizeram buscar de novo a explicação, então, do que era a ciência, mas não só a ciência no paradigma quantitativo, mais mensurável, e também a ciência num paradigma qualitativo, né? A partir de uma ideia de pesquisa qualitativa e as possibilidades, quais eram os critérios de cientificidade, o que fazia o conhecimento de administração, o que discernia, né, o conhecimento científico da administração daquilo que não era. Então, isso me levou bastante a reflexões sobre teoria e prática na administração. Bom, e nesse âmbito, nesse sentido, pessoal, eu venho aprendendo que a teoria das organizações é um ambiente extremamente privilegiado para se entender um pouquinho sobre, enfim, esses limites e essas contradições do conceito do que é ciência, né? E para entender um pouquinho também a diferença, a história das teorias das organizações nos ajuda a entender um pouquinho a diferença entre ciências humanas e ciências naturais. Então, em primeiro lugar, assim, e também por que a teoria da administração e a prática da administração se relacionam de forma tão peculiar, né, e de forma tão particular. Então, a primeira coisa que é interessante pontuar é que, por mais que se fale bastante em uma teoria geral da administração, vocês devem ter percebido ao longo da disciplina de vocês que o mais correto seria pensarmos em teorias organizacionais ou teorias da administração. Essas teorias, elas muito menos muito menos elas confluem
numa única teoria geral que vai explicar o todo ou o que é a prática da administração, e muito mais consistem em diferentes abordagens que se sobrepõem, se contrapõem, se complementam ou enfim, se negam uma à outra, né? Então, é muito mais interessante, é muito mais rico a gente pensar em teorias organizacionais e não em teoria geral da administração. O segundo ponto introdutório que a gente pode pensar, assim... Ô, Scherer, deixa eu fazer uma costura com a tua Por fala favor, aqui para a galera. por favor. Quando eu peguei essa disciplina aqui, essa disciplina ela chama planejamento... Ai, galera, me ajudem aí. Planejamento organizacional E e gerenciamento de empresas. É isso? Gerenciamento empresarial. Isso. Ela é uma disciplina... Aí eu olhei para o escopo dessa disciplina, né? E, cara, eu olhei para isso e digo, bah, isso aqui é puramente teoria geral da administração, pura. Só que, assim, eu ia vir falar com engenheiros, saca? Eu não tava falando com um administrador. Eu tava falando com uma galera que tava querendo um resultado, tava querendo uma galera bem da função, e funcionalista, entendeu? Eu digo, como é que eu vou fazer isso, cara? Ao mesmo tempo que eu não podia vir aqui, largar um funcionalismo total na galera e dizer, pessoal, é assim que faz. Eu não ia dormir de noite se eu não tivesse trazido um aporte de teoria das organizações para eles, entende? Então, foi um baita desafio para mim e acho também para a galera aqui, para olhar a administração por um lado de crítica, de organização, falar de organização formal, informal, das pertencimentos, um monte de coisa, e eles querendo uma calculadora, né? Querendo que a professora uma calculadora. Mas assim, acho que a gente saiu bem, né, gente? A gente conseguiu fazer uma brincadeira que deu certo, assim, mas é muito legal trazer isso bem no início, para o pessoal entender. Existe uma diferença aqui, né? Existe uma diferença. O que eu fiz aqui é quase um escabro, assim, didático-pedagógico, mas eu misturei as duas coisas, entendeu? Eu fui misturando. E aí depois o pessoal que lute aí para separar. Mas eu acho que deu. Só queria fazer esse relato aí, Scherer. E a dificuldade porque assim, a gente tem uma necessidade didática de separar por escolas, mas as práticas administrativas, nós vamos falar sobre isso, elas misturam as coisas. Na realidade, é muito difícil discernir, né? Uma mesma organização, ela pode ter práticas extremamente tayloristas e daqui a pouco está querendo aplicar em você uma avaliação 360 ou algum tipo de, enfim, né? Da mesma forma, as críticas que recaem sobre as organizações e vão tornando novas exigências, né? Eu não sei se vocês chegaram a discutir um pouquinho, não é comum, porque isso requer geralmente 2 disciplinas, mas se discute muito hoje como as organizações elas começam a absorver alguns valores sociais e vão se modificando. Então, por exemplo, a exigência a conformações a determinadas normas ambientais, ela é importante. Hoje a gente fala em políticas de diversidade nas organizações, né? A gente fala em igualdade de gênero nas organizações. A ideia aqui hoje é tratar um pouquinho disso e tratar um pouquinho de como esse método experimental das ciências mais naturais, ele vai falhando miseravelmente ao longo da história em demonstrar os mesmos resultados quando o tema é organização, quando o tema é ciências sociais, quando o tema é, enfim, melhorar os aspectos socioeconômicos da nossa realidade. E existem diversas explicações que nos ajudam a pensar isso, as diferenças de um e de outro, e ao mesmo tempo que, a partir dessas explicações, é como um professor muito querido meu, Fernando Tenório, sempre falou, ele faz uma analogia assim, a gente dá um banho na criança e na hora de jogar a bacia, de virar a bacia, a gente não deixa a criança dentro, né? A gente tem que lavar a criança, jogar água suja fora, mas a criança a gente tira na hora de virar a bacia. Essa é uma analogia que eu ouvi por muitos anos, e ela tem um significado no sentido de que, assim, quando a gente, enfim, começa a perceber esse tipo de questão na teoria organizacional, é preciso separar, né, o que a crítica consegue desconstruir e até que ponto existe ali ainda a funcionalidade, existe ali ainda a possibilidade de se absorver os valores, de enfim, provocar uma mudança positiva.
Então, é legal você falar isso, Zeca, porque não tem esse lado funcional da administração e ele é, sim, importante. E a gente vai aqui ajudar a ideia aqui, ao longo da apresentação, é entender um pouco, marcar um pouquinho as diferenças e explicar onde está essa discussão hoje no campo da administração. Então, um segundo ponto que eu acho interessantíssimo da administração é a questão da interdisciplinaridade. Porque, para quem tem esse primeiro contato com as teorias organizacionais, com a administração, começa a ver a gente que é da área puxar assuntos e puxar conteúdos de tudo que é a área subjacente. Então, tem economia, tem direito, tem sociologia, tem psicologia, né? Tem a administração nasce como um braço da engenharia e começa a puxar conhecimentos de todos os lados, né? Então, esse caráter interdisciplinar das teorias organizacionais da administração, ele coloca um questionamento sobre se a própria área tem uma demarcação, os limites claros, bem definidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também questão do posicionamento das teorias organizacionais. Vocês devem ter percebido que cada uma das escolas que vocês trabalharam, mesmo que tenha sido um pouco misturado, elas lançam uma visão, elas trazem um olhar diferente. Não necessariamente esse olhar é complementar, mas muitas vezes pode ser, né? E essas diferentes lentes que a gente lança para as organizações e para as empresas, e a gente vai ver que a organização não é só empresa, né? Mas a possibilidade que a gente olhe por diferentes pontos de vista e a partir de diferentes teorias também nos ajuda a iluminar o fenômeno. E a gente vai falar no final, aqui eu não vou adiantar, um pouquinho sobre teorias organizacionais e a prática da administração, como essas coisas estão imbricadas, estão muito interligadas, por muito mais do que parece. Bom, então aqui agora é o momento que eu vou pedir a paciência de vocês, que a gente vai dar uma viajadinha aqui. Então, para falar sobre a diferença de ciências humanas e ciências naturais, eu acho que é sempre interessante a gente pensar assim ao longo da história, aqui trazer um panorama bem assim, um recorte bem longitudinal, né, do que o que é a ciência e para que ela serve, né? A busca pelo conhecimento e a busca pelo saber, ela nem sempre teve diretamente ligada ao método científico ou à ciência em si, né? O status que hoje a ciência tem, ele é algo que vem sendo construído desde o início da modernidade, mas não é algo que se tem desde o início da história. Então, se a gente for dar uma viajada bem rápida para a Grécia Antiga, e a gente for pensar um pouquinho a relação entre filosofia e conhecimento, né, a gente vai perceber que, para os gregos, na filosofia ocidental clássica, né, filosofia ocidental grega, a busca pelo conhecimento da verdade, ela era a busca pelo bom, pelo belo, pelo justo e pelo autêntico. Então, a ideia de encontrar o que era a verdade era feita através da reflexão e das ideias, né? E tinha uma ideia de ascensão, então, de construção de uma realidade que ascendia ao belo, ao bom, ao justo e ao autêntico. Ok? É claro que falar de filosofia da Grécia Antiga em termos gerais é extremamente reducionista, mas aqui é só para termos do meu argumento. Na Idade Média, a gente tem uma ruptura com essa ideia do que é a verdade e da verdade como sendo encontrada a partir da razão. Na Idade Média, a gente tem um conflito muito interessante, inicialmente, entre religião e conhecimento. Até que não só a gente tem vários avanços, né, de inúmeras contribuições de cientistas nesse período, mas também até que chega um momento onde aparecem os chamados filósofos da conciliação, entre eles, talvez o mais importante, Santo Agostinho.
que passam a conciliar a possibilidade da busca pela verdade, né, um método científico de análise da realidade da natureza, a possibilidade de ascensão à compreensão, né, das leis de Deus, das leis teológicas. Então, ali, nesse momento, a verdade passa a ser o que se diz nas escrituras, né? A fé, ela é o suprassumo da verdade, mas a ciência, ela começa a ser aceita, ela começa a poder encontrar os seus caminhos a partir da ideia de que a ciência permite que a gente ascenda a compreensão das leis de Deus. E a modernidade, ela vai romper com isso, e ela vai começar, né, com um processo de racionalização do mundo. Então, a gente tem um primeiro marco muito importante da modernidade, que é o pensamento de René Descartes. Quem de vocês conhece ou já ouviu falar ou lembra de Descartes? Eu dei isso aí para vocês, pessoal. Eu falei dele. Agora é a hora, né? Ninguém vai se pronunciar. Que se falou não vai querer se entregar, que se lembra ou não lembra. Mas, ô, Scherer, antes da tua pergunta, eu ia te costurar também aqui de novo. Que assim, o teu lado esquerdo do slide aqui, a gente falou bem rapidamente no início, quando a gente falou ali da administração teológica, daquela perspectiva empírica da administração. E aí o que tu chamou de modernidade aqui, eu chamei de uma administração em consciência. E aí a gente falou dessa transição racionalista, do antes para depois, né? E aí a gente culminou isso quando entrou no Taylor e falou: se vamos racionalizar tudo, vamos racionalizar também a forma de fazer a gestão. E aí a gente entrou um pouco nesse aspecto, entendeu? Foi bem aí. Eu trago esse pessoal, isso aqui é bem extra matéria de teorias organizacionais agora. Eu trago Descartes, que eu acredito que, apesar de talvez ninguém lembrar, eu tenho certeza que um plano cartesiano vem à mente de vocês. Aí a vibe deles, né? Aí eles estão em casa, marcando coisas no gráfico. Vocês vão... o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas tem um nome plano cartesiano, porque quem passou a entender e quem compôs o método dessa análise foi René Descartes, né? Quando tu falou em abscissas e ordenadas, eu vi até um sorriso do Eduardo aqui. Eu percebi também. Ela chegou a dar um sorriso, né? Eu tipo, ai, adoro! Estou em casa agora. Mas vejam, isso é muito importante para a gente entender o que está fazendo aqui nessa disciplina, quando está num curso, por exemplo, de engenharia ou qualquer outra ciência que a gente pega dessas inúmeras ciências que hoje tem cursos de gestão ou disciplinas de administração, disciplinas, e as pessoas não entendem muito bem as bases do porquê uma coisa é tão diferente da outra. E elas vêm acostumadas a um tipo de ciência e elas são meio que jogadas em outro tipo, né? E elas começam a perceber, e elas começam a observar, lógico, a partir da lente que elas estão acostumadas a usar. E muito da nossa lente como cientistas mais, vamos falar aqui como cientistas mais positivistas, a gente já vai explicar um pouquinho o que é positivista, tem a ver com René Descartes. Esse é um cara que ele, por mais que ele tenha feito o plano cartesiano, outra famosíssima participação dele, que todos devem saber, é a frase de Descartes que ele toma como o primeiro ponto da explicação racional dele do mundo, que é uma frase muito poética, que é penso, logo existo, né? Todos devem ter ouvido falar essa frase já. Penso, logo existo. Vejam, era um filósofo e um cara que abdicou. A ideia de René Descartes era abdicar de toda pressuposição. Então, ele pensa da onde eu posso partir? Penso, logo calculo, né? Da onde eu posso partir, ele perguntava, para poder explicar o mundo. Se eu não posso ter certeza de nada, do que eu posso ter certeza? E aí ele começa, penso, logo eu existo. E ele vai, a partir daí, definir os métodos e as bases do que viria a ser o método científico a partir do racionalismo. Porque aqui ele tem a ideia ainda de que se descobre a verdade se pensando nas coisas.
Isso é um pouco diferente da ciência que a gente tem hoje, que aceita modelos teóricos, hipotéticos experimentais. A gente faz experimentos, a gente observa, a gente olha para a realidade e pensa, né? Aqui ainda tinha uma ideia de que a verdade ela era aqui dentro. Então, ele procura estabelecer as bases do racionalismo. Então, ele vai propor, por exemplo, a decomposição de um problema complexo em várias partes. Uma coisa que hoje para nós é óbvia, né? E que na ciência é a coisa mais lógica. Todo mundo, quando vai pegar um projeto de pesquisa, não sei se vocês já fizeram um TCC, mas quando fizerem isso, vocês vão ver. Primeira coisa que o professor faz é cortar as asinhas de vocês e dizer, não, isso aqui é muito amplo, né? Vocês vão ter que aprofundar, vocês vão ter que especificar, vai ter que ser uma coisa menor. Isso é a frustração inicial de todo aluno que vai fazer TCC, né? Todo mundo chega com uma ideia e a gente vai lá e pá, corta o aluno. Por quê? Porque não dá. A gente precisa decompor o problema em várias partes, né? Outra questão importante que Descartes nos traz é essa separação entre o ego e o cogito, que vai ser mais ou menos a separação aqui entre questões da alma e questões corpóreas. E ele vai dizer que existe um método científico, então, para pensar as questões do mundo físico, né? As questões do cogito. O segundo autor importante aqui, nessa trajetória do que é ciência e como conhecer, é Augusto Comte. E esse cara vai eliminar as discussões da filosofia e vai finalmente aqui dissociar uma coisa da outra. E vai dizer, olha, uma coisa é a filosofia, pensar o porquê que a gente existe, o que a gente está fazendo no mundo, qual é o motivo de ser do ser humano. Outra coisa é ciência, né? E aqui a gente tem uma separação, então, entre a ciência e a metafísica, que vai relegar um segundo plano, né? A metafísica, na medida em que, como a gente vai ver, a ciência vai cada vez atingir o seu apogeu e vai promover o domínio do homem sobre a natureza ao longo desse momento, desse período histórico, né? Pré-revolução industrial, logo após a revolução industrial. Em seguida, pessoal... Ô, Scherer, e me ajuda aqui se eu estiver falando bobagem, tá? Mas eu acho que é justamente aqui que essa galera vai entrar, assim, né? Da engenharia. É onde o pessoal vai entrar... Porque, por exemplo, aí vai separar, né, onde o pessoal, uns vão pensar aí as coisas metafísicas do Transcelir, questão de o que é importante quanto alma, espírito. Aí vai ter uma galera que vai cortar isso aí e vai dizer, não, isso não me interessa. Não me interessa. Exato. O que me interessa é ciência enquanto 2 mais 2 igual a 4 e é daí que eu vou. E veja, para determinados campos... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas para determinados campos do conhecimento, o positivismo segue avançando sem nenhum percalço, né? E há que se dizer isso muito bem, com avanços significativos e, enfim, operações cada vez mais complexas, e a engenharia, sem dúvida, é um dos campos onde a gente teve conquistas significativas a partir dessa compreensão dos modelos, ainda, claro, não... A gente vai falar um pouquinho sobre como isso chega e atualiza, né? Hoje a gente tem uma concepção pós-positivista muito mais interessante do que aquela inicial lá de Descartes, né? Mas ainda que mantém esses pressupostos e que nos ajuda a entender muitas coisas da administração, né? E é bem o que tu falaste, no momento que as coisas se separam, as especialidades começam a surgir também, entre elas a engenharia, né? E aqui ainda na engenharia tem uma contribuição muito forte de Hume, que vai ser o cara que vai falar da experiência, e vai falar de modelos teóricos hipotéticos. E aí, pulando um pouco para a gente não se arrastar muito aqui nessa parte de história, de quem foi, chega então no apogeu do positivismo. O que vai ser o apogeu do positivismo, pessoal? Vai ser essa concepção da ciência a partir de modelos teóricos experimentais que calculam as relações de causa e efeito entre as coisas, né? Então, como calcular a relação de causa e efeito entre as coisas? E a partir desses cálculos e dessas... acho que é para ti aqui no chat, Zébica. A partir dessas questões e desse domínio, né, que vai sendo acumulado do homem sobre a natureza, se passa a pensar também nas ciências sociais
nas possibilidades de domínio do homem sobre o homem, né? E como a gente pode, então, controlar não só o comportamento das pessoas, e aí sim, dentro da administração, nas organizações, mas como a gente poderia, então, controlar e promover, a partir de conhecimento científico, uma sociedade, né, cada vez melhor, cada vez mais perfeita, etc, etc. Esses sonhos utopistas mais planejadores, que levaram a diferentes experiências, todas elas um pouco desastrosas, né? Então, o que acontece? Quais são os desdobramentos principais do positivismo e desse momento histórico, né? Onde a gente tem esses modelos teóricos experimentais e esses modelos passam a ser explicados em ciências humanas. Todas as ciências humanas, elas nascem tentando se espelhar aos modelos matemáticos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A economia, ela faz o seguinte: ela busca reduzir o fator humano ao interesse individual. E surge, então, o homos econômicos. É como se fosse o seguinte: olha, de fato, aqui a gente trabalha, a economia é uma ciência humana, de fato, porque a base dela é a relação de troca entre uma pessoa e outra. Mas a gente pode trabalhar com um mínimo vestigial dessa questão humana, que é supor que todo indivíduo maximiza as suas vontades, né? O que, se a gente for pensar assim, em termos práticos, qualquer um que vai ao supermercado sabe que isso é um absurdo, a gente não tem a menor ideia de maximização de nada, a gente escolhe as marcas que a gente vê, se está na promoção, se não está, faz o cálculo, se assusta com o preço e paga, né? Não é assim que funciona. E nas nossas escolhas, a maioria delas, de fato, não é tão racional assim, né? E várias vezes ao longo da história, a ciência mais dura vai bater com a realidade e vai sofrer nesse sentido, propondo uma ideia de maximização. Aqui entra o que o Zepka falou, né? A administração científica, ela nasce com essas bases mais positivistas, de uma ideia de que é possível criar uma só maneira de administrar, um só jeito de fazer as coisas, né? Existe uma melhor maneira de fazer e nós vamos descobrir como. A gente vai estudar tempos e movimentos, Taylor. Nós vamos estruturar as funções, Fayol, né? A gente vai aprender, a gente vai cientificamente te mostrar. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar como é que se faz. Era essa a ideia da administração científica ali. Depois aqui, uma questão bem ao lado, mas que é importante falar. Quando surge, por exemplo, a psicologia, toda a questão da psique humana, subjetividade, racionalidade, irracionalidade, isso dá um problemão para essa perspectiva mais positivista, que passa a responder da seguinte forma: olha, nós nos interessamos por essas questões, tudo bem, mas o que importa é o da pele para fora. Então, a gente, se funciona, tá ok. Se as pessoas mudam o seu comportamento, como a gente está propondo, beleza. O que nos interessa é entender como diferentes estímulos mudam o comportamento das pessoas, ou como diferentes pessoas se adaptam a um mesmo estímulo, né? Esse é o interesse do behaviorismo, é da pele para fora. A subjetividade não importa enquanto um processo humano, não importa enquanto outras coisas, né? E aí entra uma segunda questão ligada a essa questão do behaviorismo, que é a sociologia americana e o funcionalismo, que vai começar a pregar o seguinte: olha, se funciona, é bom nas organizações, e se não funciona, não nos serve. Qual é o critério de verdade aqui? O critério de verdade é o seguinte: eficácia e eficiência, né? Eficácia em termos de recursos, eficiência em termos de objetivos, né? Então, desculpa, é o contrário, né? Enfim, o que acontece? A ideia aqui é que esses critérios, eles valem para entender o que é a sociologia. A sociologia boa é aquela que nos promove maior eficácia e eficiência. Então, se propõe alguns modelos hipotéticos experimentais que procuram mensurar as relações de causa e efeito. E isso é muito importante para o conteúdo de vocês nessa disciplina, pelo que o Zeca me explicou. Porque tem um experimento que é muito famoso e que é o berço, né? É uma manjedoura da Escola de Relações Humanas, que é o que vocês vão ver a seguir, né? Questões de RH, gestão de RH, questão
de como gerir pessoas, mas o berço dessa escola, ele é justamente a frustração de um experimento behaviorista, que foi o famoso experimento de Hawthorne. O que o experimento de Hawthorne propunha? Qual era a experiência que ia acontecer lá? Eles iam pegar os funcionários de uma fábrica, tá? Que era em Hawthorne, uma fábrica de condutores elétricos, e eles iam fazer experimentos perguntando, olha, como esses funcionários reagem a estímulos como diferentes graus de luminosidade, diferentes alturas de mesa, diferentes alturas de cadeira. Vejam, aqui, esse tipo de cálculo, ele tem bases de experimentação muito similares às bases da engenharia. Eles fazem experimentos, eles vão calcular e vão ver quanto que se produz, produziu mais, produziu menos nessa altura, produziu menos nessa, ou com essa luminosidade, diferentes combinações, procura estatísticas variáveis, faz uma análise de covariação e ponto, e chega a um resultado interessante. O que aconteceu foi que eles não conseguiram chegar a nada, porque eles perceberam que simplesmente pelo fato deles começarem a medir, a se interessar pelo trabalho das pessoas, a fazer equipes, a fazer questionários, mudou a rotina dos funcionários de tal forma que tornou incomensurável qualquer tipo de experiência nesse sentido. Tinha gente que se sentia ofendida, tinha gente que se sentia estimulada, tinha gente que não entendia o que estava acontecendo e passava metade do tempo conversando com um colega para entender por que estava aquela experiência acontecendo, né? Tinha alguns momentos onde a equipe decidia, olha, hoje nós vamos sabotar, vamos fazer nada, vamos fingir que isso aqui não adianta nada, sabe? Então, eles começaram a perceber que o fator humano ele era irredutível a esses modelos teóricos experimentais. E aí, ainda, claro, o condutor dessa experiência, que foi Elton Mayo, ele não rompe necessariamente com o paradigma positivista, mas aqui o que ele está fazendo é botar o modelo à prova e ver que ele não funciona, e aí ele cria novas hipóteses auxiliares e, enfim, cria um novo modelo para testar novamente. E assim sucessivamente foi acontecendo na história das teorias organizacionais, assim sucessivamente foi acontecendo na história da administração. Porque... Professor Scherer? Oi. Se me permite, queria até complementar aqui, que aqui a gente começa a pensar um pouco nessa questão mais da subjetividade, né? E é isso que a gente vai trabalhar até com o pessoal agora no próximo semestre, né? Que daí a gente começa a olhar para a gestão de pessoas. E aqui a gente já pode pensar, então, no quanto toda essa subjetividade vai impactar dentro das empresas, né? Independente do setor. Então, na aula passada, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Que a gente precisa estar capacitado, estar olhando para as diferentes pessoas que vão estar dentro das organizações e, como foi bem colocado também, em relação ao quanto as pessoas vão estar vendo que as coisas estão mudando dentro do ambiente de trabalho e elas vão reagir de formas diferentes, né? E daí, pensando, então, na disciplina, a gente começa a refletir, então, como que isso vai ser trabalhado, quais são as ferramentas, os métodos, como que a gente vai estar com as pessoas certas, né, dentro do ambiente. Então, eu acho que já dá para fazer todas essas ligações. Perfeito, é bem isso, Né? Então, eu acho que é importante a gente já ir pensando nisso e pensando no que a gente trabalhou esse semestre também, né, pessoal? Que a gente já começou a ter uma ideia sobre isso, que o professor Zepka já trabalhou um pouco, agora o professor Scherer está puxando isso novamente, e no próximo semestre a gente vai dar andamento. Não dá até uma vergonha dizer que o professor Zepka trabalhou isso, né, Vanessa? Fala sério, que eu fui lá e falei de experiência de Hawthorne, som de K-pop, vem aqui o Scherer falar da epistemologia da experiência de Hawthorne e da incomensurabilidade das mesas. Mas eu tô aqui aprendendo, Scherer, olha, eu tô aqui anotando, porque eu tô tendo aula hoje. Não sou professor aqui hoje. Eu corro risco aqui de estar sendo meio maçante. O que acontece? Eu acho que é importante dar toda essa volta para explicar que raios de teoria e prática de administração é essa que se confunde quando a gente está falando, por exemplo, em outras áreas, né? A administração hoje ela não é uma coisa que se
que se aplica só a empresas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, talvez de forma um pouco mais descontraída, mas hoje a gente tem a administração como um conhecimento que ele é difundido, e a gente vê no noticiário, a gente vê enfim, em N situações, né, as pessoas defendendo a necessidade de mais gestão, de mais empreendedorismo, de mais conhecimento nessa área, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade que a gente tem em estabelecer e entender de onde vem esse conhecimento. Então, talvez algumas questões aqui mais maçantes vocês me desculpem e ignorem, não vai ter tanta relevância para a disciplina de vocês, mas vamos lá, já estamos acabando. Então, tem dois problemões, assim, dois problemões gigantescos, né, que se colocam para essa visão mais direta, que tenta tornar a administração um modelo único, uma ciência na concepção mais estrita do termo, né? O primeiro é a relação entre organização e sociedade, que a gente já falou um pouquinho do problema da economia neoclássica e do homos econômicos, de toda a redução do fator humano nessa história toda. E o segundo, e aí é bem o que a professora Vanessa falou, é a questão das pessoas na organização, né? A organização e seus componentes, como se dá essa relação? Como se dá esse alinhamento de objetivos? Isso é possível? Em que situações? Como gerir? É possível gerir isso? De que formas? Com que aportes teóricos? Né? Esse é um problema gigantesco que foi sendo trabalhado a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes compreensões, né? E se a gente for pensar na história das teorias organizacionais, aqui é basicamente o que vocês viram, talvez com um nome um pouquinho diferente, a teoria institucional aqui às vezes não dá tempo e não consegue pegar, da contingência também não, mas eu tenho quase certeza que essas três primeiras vocês devem ter pego alguma coisinha. Então, se a gente for pensar a partir desses dois problemas, a administração científica, ela toma a organização por ela mesma e não trata de nenhum desses dois problemas, né? O experimento de Hawthorne e a Escola de Relações Humanas, ela, como o nome já diz, ela começa a lançar um outro olhar e a procurar hipóteses auxiliares para explicar justamente esse fator humano, né? Que raios de ser humano é esse que está compondo a organização e que a gente não consegue moldar tão facilmente? Que tem sentimentos, que tem objetivos, né? Que tem frustrações, que tem dia bom, tem dia ruim, como que a gente lida com isso, né? Então, a Escola de Relações Humanas começa a se preocupar com isso. As teorias sistêmicas, elas se voltam mais para o problema da relação entre a organização e a sociedade, né? Aqui o nosso primeiro problema. E ela começa a perceber que, vejam, aqui tem uma analogia muito interessante, ainda fazendo paralelos, né, com questões das ciências mais naturais, porque a teoria dos sistemas, ela usa uma metáfora que ela é da teoria dos sistemas abertos, né, que um cara chamado Ludwig von Bertalanffy, ele usa, Ludwig von Bertalanffy, ou alguma coisa assim, ele usa isso para explicar a vida, os sistemas vivos. Então, vocês devem saber, na física tem a teoria da entropia, né? Todo sistema ordenado tende ao caos. Tudo que está organizado, né? Um sistema ordenado tende ao caos. Isso vale para os sistemas vivos. Então, o que os processos fisiológicos da vida fazem? Eles transformam a entropia, eles criam processos para contrapor essa entropia, num chamado processo de entropia negativa, né? Isso é uma visão sistêmica, isso passa pela visão sistêmica da vida, que é entender os sistemas vivos, os organismos vivos como sistemas abertos, né? Que realizam trocas com o meio e que têm processos de entropia negativa para se manterem vivos. E a partir dessa analogia que o biólogo, o Bertalanffy, faz em cima de um conceito da física para explicar a biologia, se pega essa analogia e se transforma em outra analogia para explicar as organizações, né? E a partir disso começa a se entender, então, que não existe uma única maneira de fazer a administração, mas que existem diferentes modelos ideais de estruturas de organização
dependendo das contingências. Então, a gente tem a teoria da contingência estrutural. E depois ainda, a gente vai ter a questão do campo organizacional, porque que é a teoria institucional propriamente dita. Porque se começa a pensar, se as organizações dependem tanto de contingências, e as contingências são sempre tão específicas, por que raios as organizações são sempre tão parecidas? Por que elas se legitimam sempre pelas mesmas práticas? Por que elas acabam, de certa maneira, adotando os mesmos modelos de gestão, mais ou menos? E a gente vai ver que tem uma pressão sempre institucional do campo, que é uma pressão porque as organizações têm que assumir determinados formatos, para que elas sejam legítimas, para que elas sejam reconhecidas, para que elas sejam, enfim, vistas como organizações bacanas e boas para a sociedade. Professor, posso interromper novamente? Por favor. Só gostaria de puxar novamente que semana passada a gente falou um pouquinho sobre as escolas da estratégia, e lá na abordagem ambiental a gente falou um pouquinho sobre o isomorfismo daí, que está dentro da teoria institucional, né? E eu acho que vocês devem lembrar, então, pessoal, que daí a gente pensou um pouquinho nos tipos do isomorfismo, né? Olhando para as ISOs dentro das organizações. Então, aqui a gente já começa a puxar também o que a gente viu na aula passada com o que o professor Scherer está trabalhando aqui. Que legal, Vanessa, saber que o pessoal viu um pouquinho de isomorfismo, porque eu vou te dizer, tem curso de administração que eu acho que tem gente que sabe sem saber o que é isso, né? Ô Scherer, não entra nesse assunto que aí tu vai fazer. Eu chorar, Gustavo também chorar, vamos ficar na nossa aqui. Mas eu queria só ressaltar, assim, aproveitar vocês dois e dizer que para essa galera que está nos estudando aqui, inclusive para a Eduarda que está comendo, não me ofereceu nada, eu estou morrendo de fome, estou só sacando ela. Mas olha só, todas aquelas teorias que tu apresentou ali, volta um slide, por favor. Vamos voltar aqui. Científica, RH, sistêmica, contingência, tudo isso aí a gente estudou com uma perspectiva de TGA, né? Agora, quando a gente vai para uma perspectiva de TO, de teoria das organizações, a galera deve estar ligada aí, ou deve estar percebendo que faltou coisa, por exemplo. Aqui não vai aparecer teoria matemática, aqui não vai aparecer tecnologia da informação, e eu tentei trazer isso para eles no sentido de, olha, não tem um grande ícone para essa teoria, por quê? Porque é uma coisa muito mais tecnicista do que básica, do que organizacional, né? E uma coisa que a gente não viu realmente foi a teoria institucional, porque realmente ela está muito conectada com a ideia da organização, né? E aí a técnica ela não acaba tocando. Então eu fiz essa costura técnica em cima da disciplina, das teorias, e é uma coisa que o pessoal fica aí para dar um Google depois, o pessoal na teoria institucional, e bater um papo com o Scherer depois, ele pode ajudar mais. Não sou nenhum especialista, estou citando bem en passant, assim, porque é uma escola importante, muito mais recente. Não, mas só para dizer que, só para explicar por que falta alguma coisa aqui e por que não, e por que tem coisa a mais, entendeu? Boa, obrigado. Mas só isso, pode avançar aí, viu? É só essa questão das teorias mais técnicas, elas são fundamentais porque a administração, ela tem necessariamente, a gente vai falar um pouquinho, que passar por esses instrumentos e ferramentas, pelo aprendizado do manuseio desses instrumentos e ferramentas, né? E essas teorias mais técnicas, elas são fundamentais para a gente poder exercer cargos de gestão. Elas são, assim, eu diria que é a base a partir da qual a gente vai discutir todas essas coisas, senão a gente fica só nesse papo furado, né? E aí não dá. Bom, pessoal, então... Tudo isso, toda essa questão, essas dificuldades que eu procurei expor, que se encontram no campo das teorias organizacionais e que vão nos mostrando como a questão da organização, quer seja com a sociedade, quer seja com os indivíduos, com os sujeitos, chamem como quiser, com as pessoas, né? Ela é problemática em termos de construção de modelos hipotéticos experimentais. Isso leva a uma certa crise paradigmática. O que quer dizer crise paradigmática? Quer dizer que as pessoas passam a questionar e a se perguntar e a ter diferentes concepções do que significa o conhecimento científico. Então, num primeiro momento, se questionam na administração as bases da objetividade da observação, ou seja, como pode uma observação ser objetiva, né? Isso acontece? Não. Que desde Hume isso já se vem discutindo e é uma questão bem interessante de se pensar, né? É possível simplesmente observar
sem nenhum juízo de valor, de forma totalmente neutra, no campo da administração é muito difícil que isso aconteça, né? Uma segunda questão que começa a ser fortemente abalada é a legitimidade da indução. E isso é muito interessante, porque o que significa a legitimidade da indução? Nas ciências naturais, na física, por exemplo, induzir é acreditar que uma pedra, quando você vai largar ela, ela vai cair. Porque todas as vezes que a gente viu uma pedra ser largada, ela caía. Então, a gente induz pela próxima, na vez seguinte, que a pedra vai cair novamente. Isso é um raciocínio indutivo, né? Quando a gente está falando de comportamento humano, de pessoas, a gente não pode trabalhar com esse tipo de raciocínio. É muito difícil induzir. Pensar que porque uma pessoa fez sempre, ela vai continuar fazendo. Vocês percebem esse problema desse raciocínio na administração? Isso é muito difícil. Ô, Scherer, a gente falou um pouco disso de uma outra forma, né? Porque é sempre mais freestyle comigo, né? Eu preciso aprender, assim. Mas assim, a gente falou, por exemplo, tu tem uma sorveteria e aí todo mês de janeiro tu vende uma quantidade X de sorvete. Aí chega dezembro, tu produz aquele montoeira de sorvete e vem o Covid em janeiro e não tem praia. Induzisse que ia ter a mesma venda, né? E acabou não tendo. Exatamente. Acho que elucida. Esse é um exemplo perfeito de como quando a gente está falando do ambiente organizacional, a indução é muito perigosa. Como afirma isso a gente está falando em termos de planejamento de gestão. Se a gente for falar em termos de pesquisa científica, então tu afirmar que o cara vai vender tanto de sorvete em janeiro, sabe, lá em setembro tu cravar, ó, cara, eu tô olhando o mercado, tu vai vender em janeiro 200 unidades por dia. Não existe, isso não acontece, né? Tu não pode trabalhar com esse tipo de raciocínio, por mais complexo que seja o teu cálculo. Então, se tu tá falando em planejamento de gestão e a gente vai falar em pesquisa, mais ainda, né, Zé? É mais difícil ainda, o limite é muito maior. Então, isso ainda nos leva a essa segunda questão, que é bem como o professor falou. E aí tem a subdeterminação da teoria e o papel dos valores, né? Na administração, de alguma maneira, a teoria tem que se reconhecer que ela sempre vai servir a determinado fim. Então, pode ser o fim de otimizar a produção, pode ser o fim de tornar o trabalho um pouco mais agradável para as pessoas que estão ali. Ela precisa se propor a uma determinada coisa. E essa intenção diz muito sobre os métodos e sobre a forma como tu vai pesquisar, sobre a racionalidade que tu vai usar para entender isso. A construção social da realidade é uma questão bem de humanas, pessoal, um papo bem de humanas, que é o papo de que é impossível para o cientista, quando ele chega numa pesquisa de campo, no âmbito das ciências humanas, se afastar da sua perspectiva, da sua visão de mundo, daquilo que ele acredita, das formas como ele encara. Isso quer seja ao longo da pesquisa, ou quer seja no recorte que ele propõe na pesquisa. Então, se o Gustavo é um cara que acredita muito em startups e em como as startups vão transformar o mundo, ele vai querer pesquisar startup, ele vai procurar categorias que valorizem as transformações de uma startup, ele vai buscar os dados que melhor exprimem de alguma maneira aquilo que ele quer dizer, por mais que ele tenha que manter um critério de cientificidade e uma seriedade, né? Ele precisa manter isso, mas a gente vai discutir agora, logo em seguida, como manter isso nesse tipo de ciência, né? Mas a realidade que ele vai construir, o objeto de pesquisa dele, ele é construído de uma forma totalmente subjetiva, através da linguagem, de um texto, né? Eu e o Zé, porque a gente vai ter que criar um objeto de pesquisa, vai ser 60 páginas escrevendo, o que a gente pensa... A Vanessa também já está aí fazendo doutorado. A Vanessa também, eu não sabia, Vanessa. Então, eu, Zé, que é a Vanessa, a gente vai ter que criar um objeto de pesquisa agora logo em seguida. Eu gostei da cara de felicidade da Vanessa quando vocês falaram. É uma tortura. Socorro! É o sofrimento, porque tu tem que exprimir tudo isso, né? Tu precisa dá uma dor. Tu precisa propor a tua construção da realidade, tu precisa explicar de onde tu fala, né? E, além disso, a gente já não tem mais aquela ideia da objetividade ingênua.
E isso vale para todo mundo, né? A objetividade de busca de uma verdade absoluta, incontestável, ela já não faz também mais parte de qualquer ciclo de discussão. Isso é bastante batido. Isso já Poxa, eu fico imaginando agora aqui a cabeça da galera que está nos ouvindo. Porque assim, como é que eu digo para essa galera, entendeu? Como é que tu diz para essa galera que a objetividade ela é ingênua? Que 2 mais 2 pode não ser 4? Pode não ser. E aí o pessoal fica assim, como assim? Como não pode não ser? Como que a objetividade não é objetivo? Tudo não é objetivo? Não é tudo objetivo? eu vou lançar uma provocação. Quer ver? Não significa de relativizar e acreditar que 2 mais 2 não possa ser 4. Mas a gente sabe hoje que a Terra não é plana. Todo mundo aqui, não tem nenhum terraplanista na turma. Tem algum terraplanista na turma? Aí pode dar licença alguns minutos, não acredito no que eu vou falar. Mas se não tiver, vai ficar com vergonha, pelo se amor não de tiver, Esperamos que não tenha. se tiver algum, vai ter que desligar aí o áudio um pouquinho. Mas, assim, a gente sabe que a Terra é redonda. A gente sabe que há um sistema solar no qual a Terra está inserida, uma Via Láctea na qual esse sistema solar está inserido, e por aí vai, né? Ok, a Terra é redonda e gira ao redor do Sol. Durante muito tempo, acreditávamos que a Terra não era redonda, que a Terra era plana, né? A partir dessa crença errada de que a Terra era plana, se criou, por exemplo, mapas cartográficos para navegações que funcionavam. As pessoas saíam de onde elas queriam chegar, acreditando que a Terra era plana, calculavam a partir dos astros relações trigonométricas, ok? E chegavam onde elas queriam chegar. A Terra é de fato plana? Não, a Terra não é plana. Agora, a partir daquela compreensão extremamente errada, houve uma instrumentalização de um entendimento que permitiu alguns avanços objetivos, reais. Né? Tu acreditar que todo avanço objetivo real está fundamentado em uma verdade absoluta é a ingenuidade. Né? É tu achar que, então, porque tu consegue navegar a partir daqueles pressupostos e chegar onde tu queria chegar, os teus pressupostos todos são verdadeiros. Essa é a ingenuidade do objetivo. Né? Não se trata tanto de discordar que 2 mais 2 seja 4, se trata de discordar que talvez tu chegue a essa conclusão que 2 mais 2 é 4, mas os teus pressupostos estejam errados, e o teu cálculo esteja desconsiderando vários números aí, né? E talvez seja 5, então... E é justamente essa ingenuidade de acreditar que qualquer avanço nesse sentido, né, de atingir o objetivo, de funcionar, se funciona e dar certo, é verdade. É essa a ingenuidade da objetividade. Eu também sou muito contrário a uma postura muito relativista. Mas nas ciências sociais a gente precisa considerar que a gente também não pode ter uma... Existem axiomas, não adianta, né? Existem propriedades fundamentais. Agora, a partir daí, quanta coisa também existe, né? E, assim, aqui, pelo menos nessa disciplina, né? Eu comecei, como eu falei, né? Para mim foi um desafio enorme. Ô, Scherer, enquanto eu vou falando isso, eu vou ter que te pedir um pouco de correria aí. Eu já estou até pensando que eu vou eliminar aqui, cara. Vou deixar tu estudando isso aí, então, só para falar uma coisa. Quando eu vim para dar essa disciplina, falei para vocês no início, né, que eu olhei ela de uma perspectiva de TGA, mas tive que pôr uma coisa crítica, senão eu não ia conseguir dormir à noite. E eu comecei essa disciplina falando para o pessoal que as mulheres não apareciam na teoria geral da administração. E aí eu trouxe aqui para as gurias discutir comigo por que as mulheres têm essa subrepresentação na ciência, papapá. Aí eu digo, cara, aqui tá meu teste, né, de fogo. Se a galera olhar para mim e dizer que bobagem isso aí, entendeu? Eu digo, não vou conseguir conduzir isso aqui. Aí, para minha surpresa, o pessoal veio comigo, assim, com toda a força, entendeu? E realmente, professor, e as mulheres, o machismo estrutural, me lembro de uma galera lá na primeira aula, acho que Eduarda mesmo, Eduarda abriu, assim, e foi falar do machismo enraizado na sociedade, digo, e os guris também vindo, né, e dando voz a isso. Eu digo, tá, então essa galera vai vir comigo, né, até o final, assim.
Isso aí me deixou bem mais tranquilo, né? Que legal, cara. Isso é importante. Então, eu não sei se vocês viram que eu tive que deletar algumas coisas para a gente estar no tempo. E é isso, pessoal. São algumas provocações, algumas reflexões tentando situar, assim, dentro dessa dessa inconclusividade do que a gente fala aqui como teóricos da administração, o que fica, né? Um pouco para quem vai trabalhar em organizações como engenheiros ou em diferentes funções. Então, aqui, um pouco de como a teoria e a prática da administração se misturam e se confundem de uma forma bastante peculiar. Primeiro, a ideia é essa de que a teoria da administração está nos instrumentos, está nas ferramentas de gestão, isso a gente conversou um pouco já, né? Sobre essa ideia de que os instrumentos e as ferramentas, eles não são neutros, eles têm também uma base teórica e eles estão impregnados da forma como a gente pensa o mundo, né? Vejam, por exemplo, toda a história do teclado QWERTY. Vocês devem, quem gosta de informática sabe disso, como a coisa foi acontecendo até que a gente chegasse nesse padrão. Enfim, a teoria também provoca o surgimento de novas formas, novos processos. Vejam as startups, enfim, as incubadoras, vários novos modelos e formas organizacionais que têm a ver com essas novas formas de pensar, né, a administração. E elas também provocam a legitimação e a justificação das práticas que já existem. Tem um papel interessante da administração, que é explicar as coisas por que elas são como são. Então, boa parte da teoria da administração, ela também ajuda a explicar, de certa forma, legitimar, justificar, né, o que já está rolando nas empresas. Por outro lado, tem várias dimensões práticas da teoria, como a gente falou. Na prática, todo teórico está sempre impregnado, né, de valores e de finalidades, ele tem motivações mais ou menos claras para fazer as suas pesquisas no campo das ciências humanas, e essas motivações elas são muito importantes, né? Então, elas situam, de certa maneira, o pesquisador no mundo, e, por sua vez, elas nos ajudam sempre ou melhor, elas nos ajudam, não, elas invariavelmente sempre vão se manifestar com insuficiências, lacunas e contradições. E é por isso que a gente tem essa ideia dos vários paradigmas e dos vários axiomas que o professor Zepka falou. É justamente isso. Na insuficiência de uma surge a outra, na lacuna de uma tem a outra teoria, e as lentes vão sendo lançadas. Na prática, ainda que na teoria a gente vai ser cobrado, eu, o Zepka e a Vanessa, por uma coerência, vocês terão que ser coerentes em seus pressupostos, não podem misturar muitos autores, etc, etc. Na prática, na realidade, os pressupostos dessas teorias, eles aparecem bem confusos, bem misturados para nós mesmos. E as organizações, elas usam bastante uma coisa e outra. E aqui, galera, um pouquinho da justificativa, né, do que vem acontecendo, assim, de como essa concepção e essa ideia da gestão, ela começa a se espalhar pelas esferas todas da nossa vida, e ela começa a surgir, inclusive, de formas mais cômicas, assim, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de livros, assim, então, como gerenciar o seu intelecto, administração para não empreendedores, o que eu mais gosto que é esse, como gerenciar o seu chefe. Esse é fantástico, né? Aí depois, como administrar a própria vida, etc, etc. São exemplos enfim, livros que mostram a disseminação do conhecimento do campo da administração para as outras áreas e que ajudam a entender um pouquinho por que a gente está aqui. Ainda bem que não botou um como gerenciar o seu professor, senão a gente tava ferrado aqui, hein? Eles não iam conseguir, né? Não ia dar nada, eles iam pedir o dinheiro do livro de volta, eles iam comprar, porque eles devem estar precisando, mas eles iam pedir o dinheiro de volta. Como gerenciar o professor na hora da prova, uma coisa assim, ia ser legal. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês basicamente é isso. Eu acabei deletando alguns slides ali que iam ficar maçantes, mas a ideia era trazer esse panorama, explicar por que a gente trabalha com mais de um paradigma, né, nas ciências humanas, na administração especificamente, e, de certa maneira, despertar vocês para esse interesse louco que eu tenho pela teoria das organizações. Eu tinha um professor uma vez que, quando eu trabalhava há alguns anos com administração, e
eu perguntei para ele, cara, o que eu preciso estudar? Porque eu já trabalho com isso, mas, pô, eu venho da biologia, eu não entendo nada desses negócios de sociologia, de economia. O que eu estudo para entender, para sacar qual é a da administração, né? E ele me falou assim, estuda teorias da organização, que o resto é consequência. E aquilo me soou extremamente pretensioso. Eu fiquei pensando, pô, esse cara é professor de TO e ele está dizendo o resto não presta, né? Eu não diria que o resto é consequência, mas hoje, olhando para trás, eu entendo melhor o que ele quer dizer, no sentido de que as teorias das organizações elas nos ajudam muito a explicar o mundo ao nosso redor. E a gente entender um pouco dessas teorias nos ajuda muito mesmo, aí é uma crença pessoal minha, nos ajuda muito a nos portar como profissionais e a observar os problemas que a gente vai enfrentar nas organizações, os problemas práticos mesmo, os conflitos, o problema com o coleguinha, o cara que não fez, a responsabilidade que tu não sabe se tu vai contar para o teu chefe ou se tu vai resolver com o cara direto. Esse tipo de questão muitas vezes ajuda bastante a gente entender um pouquinho de organização. Ajuda bastante a gente olhar e saber dessas diferentes lentes teóricas, para a gente, enfim, balizar o problema a partir de diferentes pontos de vista. Scherer, complementando um pouco o que tu disse, eu acho que quase todas as matérias na faculdade, de N cursos, tentam nos especializar em alguma coisa. A gente tenta ser bom naquilo. O pessoal vai fazer cálculo, eles vão derivar, integrar a mecânica geral, é só aquilo. A gente está cada vez mais especialista em algo X. E TO faz o contrário. O TO quer abrir tua cabeça. Ele está dizendo tudo é bom, vamos estudar de tudo, vamos aprender cada vez mais, vamos abrir os horizontes, enquanto todo o resto está caminhando no caminho inverso. Perfeito que tu falou, Gustavo. Eu vou provocar, vou só trazer uma coisa. Teve uma das teorias, Scherer, Vanessa, né, o pessoal que está aqui também, que eu fui dando todas as teorias pro pessoal naquele meu estilo, né, que vocês conhecem. Aí eu cheguei na teoria estruturalista, que é um pouquinho, já começa um pouquinho de viagem, né, no estruturalismo. E aí falar de sociedade de organizações e tal. Aí passou uns 2, 3 dias do vídeo que eu lancei, assim, veio um aluno e mandou uma mensagem para mim, um e-mail, todo formal e preocupado, né, me perguntar, professor, eu consegui ver a aplicação prática de todas as teorias, mas eu não consegui ver a aplicação prática do estruturalismo. Aí, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, né? Eu digo, tá, mas não tem mesmo, entendeu? Não é essa a vibe é te dizer que nós somos dependentes das organizações e que toda organização depende de outra, o interdepende e tal. Mas quando ele falou aquilo, eu percebi, tá, eu acho que eu tô muito TO num TGA aqui, né? Vou ter que apertar meu pulso aqui. Mas foi muito interessante aquele e-mail, assim, me marcou receber aquele e-mail do Rafa. Gente, deixa eu perguntar para vocês querem fazer alguma pergunta para o Scherer? Para a gente poder fazer É que assim, depois dessa aula do Scherer, eu fico com a minha cabeça fervilhando, né? Assim, de ideias, de coisas. E eu preciso amadurecer também muito do que ele falou, pensar no que ele falou. E se virar com esse monte de coisa que eu falei, tu vai ter que dar um nó agora, e o problema é contigo. Como eu falei, o piano quem carrega é tu, né, cara? Só vem tocar. Fácil. Mas eu acho assim, gente, como eu já conheço meu eleitorado, acho que estaremos encabulados até o palestrante ir embora. Se eu já conheço meus eleitorados. Mas assim, o que o Scherer fez aqui foi dar uma outra visão, uma visão de trás da cortina, tá? De tudo que eu falei para vocês, né? Uma visão crua, assim, do aspecto de... Ele falou o que é mesmo, entendeu? Ele trouxe aí uma visão crua, uma visão de trás, de outra forma de enxergar, né? De secou isso pela perspectiva de teoria das organizações. Eu apresentei para vocês por uma perspectiva de teoria geral da administração, que tem sim um viés ideológico, e aí a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? De racionalidade instrumental, assim, do lucro, do resultado, do dinheiro. Mas vocês também foram provocados lá pela aula da professora Josi, da entrevista, né? Quando a gente falou de racionalidade subjetiva e tal. Então, assim, os nós estão aí para vocês, né? Os nós na cabeça e as técnicas e teorias, mas agora faz parte de vocês aí
desorganizarem e organizarem isso como vocês vão entender que seja melhor para vocês. Acho que seria mais ou menos isso, né, Vanessa? É uma questão do papel do aluno agora, né? Agora é vocês olharem para isso e ver, bah, isso aqui é viagem, não me interessa, ou bah, isso aqui é interessante, me interessa, bah, isso aqui faz sentido, vou procurar um pouco mais. Eu penso até que é a questão de amadurecimento, né? Que eles vão ir percebendo as coisas de outras formas. Talvez agora, nesse primeiro momento, eles fiquem refletindo, mas logo vão deixar de lado. Aí, no meio que eles estiverem trabalhando, depois eles vão perceber, isso aqui encaixa de alguma forma com o que a gente estudou lá. Daí eles vão pensar no que a gente trouxe e também na visão do professor Scherer, né? Aí, quem sabe, eles vão querer ir atrás, investigar mais, porque, bom, a gente... na pós, aqui no mestrado e no doutorado, a gente vai a fundo e investiga as coisas com outro olhar. Então, eu acho que, à medida que eles forem percebendo isso, essa necessidade, eles vão ir atrás e vão conseguir perceber melhor essas teorias, né, investigando elas. Mas aqui, realmente, a gente trouxe, durante o semestre, uma visão, e aqui, no dia de hoje, o professor trouxe uma visão mais consistente, né, sobre um outro olhar que vai estar complementando. É importante colocar também que essa visão, vamos chamar de mais consistente, ou essa visão mais academicista, vamos colocar aí, mais academicista, não necessariamente melhor ou pior, mas ela precisa dessa base, né? Isso, eu só posso chegar aqui e falar essas palavras mais estranhas e discutir dessa forma, se eu sei que vocês já sabem o que é Taylor, já ouviram, professores da época já pegou, vocês já sabem o que é a Escola de Relações Humanas, então também... a ideia aqui, por isso que eu usei a brincadeira do piano, né? Sabendo que vocês já tinham visto um pouquinho de tudo isso, eu me senti na oportunidade de dar uma massacrada. Então, vamos mexer com essas certezas, né? Vamos bagunçar um pouquinho aqui. Porque a ideia de que a teoria geral da administração é ideológica ou é ingênua, isso é construído por dois autores críticos muito interessantes da história do pensamento da administração no Brasil. Mas ideológicas, por essa razão, também é a apresentação que eu coloquei aqui, né? Também ingênuo em vários aspectos. Absolutamente, né, Scherer? O meu discurso, o teu discurso, tudo aqui é ideológico, é carregado. Se a gente vai aceitar uma coisa, a gente não pode simplesmente dirigir o canhão ao outro sem reconhecer esse canhão na perspectiva que a gente traz também, né? E isso é muito importante e faz parte do jogo. A administração, ela pode ser, enfim, ela pode ser um campo muito vasto às vezes e pouco profundo. Isso tem a ver com o nosso conhecimento mesmo, né? A gente é muito vasto e pouco profundo em geral. É como o próprio Gustavo falou, né? Aqui a gente abre, e às vezes a gente abre demais. Tem que tomar cuidado. Eu fiz várias referências aqui, falei de alguns autores, algumas coisas que ficaram mais soltas, depois o Zeca dá um jeito de amarrar o que for interessante e ignorar o que não for, né? A gente trabalhou, para a gente finalizar aqui, só assim, agora eu posso contar, né? A gente trabalhou toda a disciplina com 2 textos, sempre teve 2 textos. Né, teve um texto mais crítico, um texto muito pouco funcionalista, que contava a administração quase uma perspectiva de historinha. Não sei se algum aqui leu alguma coisa do Fava que eu coloquei lá. De repente, para fazer as provas, vocês iam lá nos PDFs catar alguma coisa, né? Mas ainda dificultado estava porque eu nem escanear sei coisa, ficava tudo torto. Não dava nem para dar um Ctrl F naquele negócio. Mas assim, eu dei o Fava para eles, que era uma coisa bem uma historinha, entendeu? E o Fábio, ele é bem crítico. Ele é bom. Ao mesmo tempo que eu dava um texto funcionalista. Olha, tá aqui a mesma coisa dita pelo Kevin Nato. Não gosto, mas tá aí, entendeu? Se quiser o beabá do manual da gestão, vai lá no Kevin Nato. Mas aqui, a partir da minha aula, a gente sai de uma teoria, de um aspecto um pouco mais interpretativista, entendeu? Interpretacionista. E, então, assim, eu fiz uma bagunça. Se tu acha que bagunçou, não fica tranquilo que já tava tudo bagunçado aqui, entendeu? A galera foi indo comigo na bagunça, ao mesmo tempo que eu tava instrumentalizando, eu tava criticando. Todas as aulas minhas terminaram com, vocês vão lembrar de repente, né, com apreciação crítica. Toda aula terminou com slide de apreciação crítica. Falei tudo para vocês, faz assim, faz assim. Vamos falar mal agora disso? Aí a gente falava mal daquilo, entendeu?
E aí sempre tinha uma piadinha, uma brincadeirinha, né? Um personagem falando mal, viajando. Mas assim, fizemos, né? Fizemos. Então eu acho que fica tranquilo, tá? Que a confusão já estava feita antes, assim. Que Zé, bom, que bom, que legal. e falando em confusão, para aumentar a confusão, porque vocês conversaram sobre mesmos assuntos com visões diferentes, é legal eles saberem que o que eles estudaram nos últimos 90 dias, 2 meses, 3 meses, na administração são 4, 5, 6 cadeiras. Sim. Então, se o pessoal for atrás, isso aqui é uma pequena síntese de tudo, né? Se o pessoal for atrás, a bagunça vai ser maior ainda, porque tem muita coisa que eles vão achar. Eu diria, é a minha vida de pesquisa, né? São muitas cadeiras, né? Tem muita coisa envolvida aqui, né? Tem, tipo assim, aqui eu fiz um recorte, claro, mas é a vida de várias pessoas que trabalham só nessa área há muitos anos, tem toda uma área da administração bem importante, historicamente. Tem um plano de fundo muito grande por trás, né? Claro, a questão aqui é que a gente tem um limite de tempo, né? Precisa pegar em algum tempo, mas eu tenho certeza, aliás, não, conheço o professor Zé, porque tenho certeza que ele conseguiu dar conta do recado com a brilhantia de sempre. Com os memes. Eu sou prova viva disso, porque essa cadeira de POG é uma mistura de várias cadeiras que eu tive no arquivo em relação à administração. É uma salada de frutas, né? Com certeza. É bem resumido mesmo. Com certeza. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um print aqui com o Scherer para a gente poder mostrar aí os cabelos, os aparelhos que vocês usam, os dentes tudo retinho, né? Vocês ficaram anos aí arrumando os dentes, para ficar bonito no print do professor Zé. Daí quem puder abrir sua câmera aí, eu vou agradecer, para a gente fazer um print aí de finaleira, de agradecimento ao Scherer também. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu que agradeço, não tive a fineza de agradecer a oportunidade, mas eu fiquei muito feliz com o convite, podem contar comigo sempre aí. Com certeza. Obrigadão pela paciência, principalmente. Com certeza. Peraí, vamos. Agora sim. Tá, pessoal, quem abriu aí mostra os dentes. Não precisa, pode só pensar que... Prova! Ai, que horror, fica todo mundo sofrendo quando fala isso. Gente, obrigado. Peraí. Scherer, eu quero te agradecer totalmente, tá? Eu vou ficar só mais um pouquinho com o pessoal aqui, só para umas questões administrativas, gerenciais mesmo da disciplina, mais uns 5 minutinhos aqui para resolver umas coisinhas. Mas, assim, te agradeço imensamente, cara, tá? Eu que agradeço imensamente a atenção de vocês todos. A Vanessa, a gente te agradece imensamente isso aqui. Foi profundíssimo, foi muito legal. Muito obrigada, professor. Foi muito bom ouvi-lo. Tivemos uma aula realmente aqui hoje. Uma aula, com certeza. Que legal, pessoal. Obrigado. Sejam sempre estimulados a me chamar quando precisarem, eu estou à disposição. Foi um prazer. Obrigado, Scherer. Obrigado. Tchau. Valeu. Gente, vamos lá. Olha só para a gente terminar mesmo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo um formulário que eu preciso que vocês preencham, por favor, para a gente gerar o certificado de vocês, tá? E enquanto vocês estão preenchendo, daí eu vou ladaiando, tá? Vão preenchendo e me ouvindo, assim, que eu vou fazendo a ladainha. Eu quero agradecer vocês totalmente, imensamente por esse semestre. Ele foi rico demais para mim, ele foi importante demais para mim. Eu não sei se semestre que vem não vai ser só a Vanessa conduzindo vocês, né? Então, eu estou finalizando esse momento, assim, me despedindo de vocês, dizendo para vocês que foi muito interessante, tá? Ouvir vocês, conversar com vocês, brincar com vocês, né? Como eu falei em diversos momentos aqui, a forma que eu tinha de fazer vocês tolerarem um pouco mais isso aqui era dessa forma, né? Era tirando uma onda, era brincando. Daí eu vi que me dava um pouco mais de liberdade, eu pegava um pouco mais no pé, tipo, a Eduarda brincava comigo aí atrás, Natália. Eu fui indo assim, né? Bobeando a Tawane também.
Mas assim, em tudo, gente, eu quero pedir desculpa de se de alguma maneira ofendi vocês em algum momento, uma dessas bobagens minhas, mas assim, é com muito respeito que eu encerro isso e com muita tranquilidade, tá? Porque vocês foram um desafio imenso para mim, dar uma disciplina de administração para engenharia foi uma coisa que não é uma brincadeira, assim, e eu me sinto louvado de ter terminado isso tranquilo. E fico muito tranquilo de ver as provas de vocês, tá? Porque quando eu vejo as provas de vocês e vejo que vocês fazem concatenações, que vocês fazem elucidações, exemplos, misturam uma coisa com a outra, eu digo, pô, entenderam. E aí eu fico muito contente, tá, de ver isso. Claro que tem gente que cola nas provas, né? Aí eu pego e dou zero. Mas quem não cola na prova, faz uma prova decente, assim, e muito bem estruturada, eu fico muito feliz de perceber. Então eu agradeço vocês, tá bom? Agradeço vocês terem vindo nas aulas ao vivo. Sei que vocês me dividiram com muitas cadeiras difíceis, pesadas, né? Tinha dia de prova que vocês estavam fazendo lista de exercício e aquele pandemônio que foi o final de semestre de vocês. Então eu sei o sacrifício que foi para vocês terminarem isso aqui comigo, né, nos ao vivos, e eu agradeço vocês que ficaram fazendo isso comigo no ao vivo sempre, tá bom? Agradeço também as participações especiais dos gatinhos da Drica, da Piada Tawane, que sempre vinham aí elucidar a aula, deixar ela mais contente. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado, tá bom, gente? E antes de terminar a real, eu vou pôr aqui, eu não quero ganhar seguidor no Insta, tá? Mas eu quero ficar em contato com vocês. Então, quem quiser me seguir no Insta, me segue que eu vou seguir de volta, porque agora eu paro de ser professor de vocês e a gente vira parceiro, vira colega de vida e vamos ver uns os gatinhos dos outros, entendeu? Zé, época. Acho que travou. Deixa eu avisar ele. Voltei, gente? Voltei agora? Tá. Então, agora eu deixo de ser professor e vou ser parceria, né? Para rir dos memes que vocês postam e vocês dos meus. Mas se eu voltar a ser professor, não tem problema. A gente fica rindo dos memes, eu rodo vocês e dá tudo certo. A gente se odeia, se ama, uma vida de amor e ódio, é assim que vai. Ah, é verdade, a saga do piso novo no apartamento, né, Pedro? Tá feio aquilo lá. Tô no hotel hoje, gente. Tive que vir porque aquilo lá não dá para ficar lá. Eu não Tá acredito que horrível tu foi aqui. pro motel. Não, hotel com H, Gustavo. Respeita aqui, é minha patroa. Ele foi só pelo café da manhã. Gente, é um café da manhã de hotel, suco de laranja, é a vida. Cara, a melhor coisa do mundo é um banquete. 8 horas da manhã. Perfeito. Com certeza. Tá, bonitos. De minha parte era isso, tá bom? Querem falar alguma coisa? Querem dar um tchau pro professor? E dizer assim, professor, no início da disciplina eu te odiava, agora com o final da disciplina parece que tá tendo início. Uma coisa assim, bonita, do coração para mim. Eu só queria deixar aqui que, tipo, eu não imaginava que eu ia simpatizar tanto com a disciplina. E a forma que tu, tipo, passava as aulas, cheia de meme, que, tipo, é uma tensão, assim, vendo uma matéria que é totalmente o que eu imaginava fazer. E, tipo, prende a gente as aulas, sabe? Agora, na última prova, eu realmente sabia muita matéria, porque, tipo, as aulas te prendem. Então, foi muito bom te ter como professor. Agora essa virada dela ali parecia um meme, né? Gente, voltei agora? Voltei? Ai, Não, mas tu que ela falou? Picotando Eu total. Eu te mando no Instagram, então. Não, eu não ouvi nada daquilo que a Natália falou. Eu vou voltar depois na gravação para pegar a tua fala, Natália. Ô, Natália, mas eu sempre falo pra ele que tudo que vocês viram com meme, eu vi sem, né? Tudo que eu tô vendo de novo, mas eu vi sem meme todos esses assuntos. Então, eu falo pra ele que se ele fosse fazer as coisas sem meme, como todos não dá pra falar, mas a maioria faz, ele ia ocupar 1/3 do tempo. Só o tempo que ele gasta fazendo aquilo ficar legal, ele faria 4, 5 aulas e depois ia dormir. Então, eu sempre digo para ele não perder isso, porque é algo diferente e que nem eu disse, eu não vi desse jeito. Gente, vocês vão achar que é brincadeira, tá? Mas 1 hora de aula minha gravada ali no YouTube me tomava 2 dias para 2 dias.
Oi. Tá ruim a tua conexão, né? Hotel barato, né? Dá nisso. Jura, tá caro isso aqui. Gente, mas deixa eu ver se eu pego vocês aqui. Melhorou o Wi-Fi? Não, tá uma merda isso, né? Não, mas a gente tá te ouvindo. Oi, tô melhor Tá te agora? ouvindo. Deixa Tá. só o áudio, pelo menos, pra Gente, tentar. tá. Pois é, tio. Peraí, eu vou pegar o celular da Natália para conectar o 3G, que a minha bateria acabou também. Mas olha só, eu tava falando para vocês o seguinte, tá? Que uma hora de aula gravada era 2 dias preparando, gente, sabe? 2 dias. E não porque eu tinha que preparar material, assim. Peraí. A produção toda. A pesquisa que envolvia, sabe? Eu fazia muita pesquisa para dar aula para vocês. Muita pesquisa. Para tipo, ir a fundo e conhecer a história da pessoa que eu estava falando, sabe? Não foi fácil, gente. Vou dizer para vocês. Fosse fácil, qualquer um fazia. Não foi Professor. fácil. Oi, Matheus? Só queria falar, agradecer aí, porque nas suas aulas você botou aquela referência do Mr. Robot, eu comecei a assistir por causa da sua aula e a série é muito boa. É show de bola, né? Ah, muito legal, eu comecei a assistir por causa da sua aula, que eu gostei tanto daquela aula de tecnologia da informação que eu resolvi assistir a série. Ah, me diz qual é o tempo que tu consegue para assistir um troço, tio. Assistir um episódio por semana tá bom já. O tempo para ver série a gente sempre acha. Não. Mas, gente, o movimento... Que legal ver o movimento, Matheus, ter te tirado da aula, te feito... Porque a coisa que tá assim, né? Fazer tá o meme. Muito louco. Que legal saber disso. Tá cortando. Tá horrível, né? Tá. A gente não tá entendendo metade do que tu tá falando. Desistiu de falar? Tu tá nos ouvindo? Zépoca? Gustavo Miller. Esse nome me é familiar. Eu acho que tu... Quanto tempo tu faz mecânica empresarial? Eu já fiz pós de 1, eu já fiz mecânica empresarial. Aí eu fiz pós e gostei tanto de administração que troquei de curso. Não, eu acho que tu pegava os negócios lá no protocolo. Pegava muito. Eu era sócio do protocolo. Então, era eu que te atendia lá durante o tempo. Pode ser. Os guris me atendiam, eu tonteava vocês lá. Eu fiz 3 anos de mecânica empresarial. Aí quase fiquei louco, me dava coceira. Isso. O guri das Muamba. Exatamente. Aí eu quase fiquei louco fazendo mecânica geral, cálculo 2, fiz pós e gostei e troquei para administração. Por isso que eu entendo o sofrimento de vocês. Que loucura, né? Vocês estão fazendo materiais? O pessoal da mecânica, né? O pessoal da civil não faz materiais. Eu não sei se vocês são da civil ou da mecânica. Eu sou da mecânica. Mas acho que é um pouco dos dois. Uhum. Vocês já tiveram aula com o Márcio? Estamos tendo. Boa sorte, meu amigo. Eu já desisti, já tranquei. Não tem. Próximo ano. Vocês já pisaram na FURG ou vocês são alunos de EAD? A gente pisou uma semana. Não, mas já conheceram. Não, mas que bom. Conhecer a FURG, que legal. Tu voltou, Zé? Acho que o Zé foi abduzido. Não. Aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu avisar ele aqui. Digita aí, Zé. Não estamos ouvindo. A internet que eu tava usando meu 13 tá caindo. Eu falei pro Zé que ele tinha uma baita responsabilidade, né? Porque eu gostei tanto de pós de 1 que eu troquei de curso. Eu disse pra ele que se ele der uma aula boa, vai ter gente na administração ano que vem.
passei, mas Não, por mas eu causa do tive dois professor professores da muito bons matéria. também. Mas, Eduardo, se tu aprofundar um pouquinho, assim, quem sabe tu pega gosto. Tu tá gostando de cálculo 2, mecânica geral, essas coisas, Eduardo? Ah, não, que bom, então fica aí. Não tem Pode volta, falar não. antes de dormir. Não tem mais volta pra mim, não adianta. Cálculo 2 nem tanto, mas mecânica geral eu gosto muito. Deixa eu ver aqui com o Zé, o que a gente vai fazer. Eu mandei mensagem, parece que ele não recebeu nem a mensagem. Nem o WhatsApp tá funcionando. Isso. Eu vou ligar pra ele, calma aí. Depois ele vai ter que editar todo esse vídeo, hein? Ele deve estar enlouquecido com a internet. Hotel barato? Ele vai ficar enlouquecido ouvindo também, gente. Deu caixa postal. Uau. Ele desistiu da gente só. Ele deve estar tentando resolver lá, mas... Ah, tá ali, ó. Tô ouvindo. Tu tá Ah, ouvindo nós? Eu tô tentando te ligar, Zé, por começo da caixa postal. Aí eu boto no microfone aqui e tu dá tchau pra eles, pode ser? Ele falou ali no chat, ele disse que tá ouvindo a gente, mas ele precisa desligar a gravação. Calma aí que eu vou Liga ligar pra esposa dele. Isso. Sigam ele no Instagram, é bem engraçado. Vamos ver se vai dar certo. Vou acompanhar o fundo do Matheus e botar minha escola aqui atrás. Calma, deixa eu tentar colocar aqui, calma. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Só sobre uma voz pelo telefone. Sim. Vocês estão ouvindo ele? Eu tô te ouvindo. Tá, então pode falar, Zé. Tá, gente, desculpa, me perdoe, tá? Caiu a internet do hotel aqui, meu celular acabou a bateria depois da Natália, minha esposa, me desculpem, tá? Eu quero só vou finalizar a gravação aqui. Eu vou ouvir depois o que vocês falaram, bem ou mal de mim no final, tá? Porque Não feio ouça. isso aí, tá? E se eu não voltar, semana que vem, eu quero só agradecer vocês de coração aí, pelo finalzinho, tá? Disciplina, fico muito feliz de ter participado disso com vocês. Tá bom, gente? Um super abraço para todo mundo aí. E a gente coloca a nota de vocês essa semana ainda no sistema. Tá bom? Gustavo, alguém falou alguma coisa? Estão só balançando a cabeça. Tá bom então, gente, tá? Um abraço pra todo mundo, desculpa mesmo, não se hospedem nesse hotel, depois eu